Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é o evangelista Miguel de Souza, fala aqui da cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Dia 22 de dezembro, né? Fez 29 anos que esse povo tem nos acolhido. Eu e minha família aqui. Me sinto muito honrado em morar nesse estado. O carinho que eu recebo desse povo gaúcho é um povo muito abençoado por Deus. Deus abençoe você que está inscrito nesse canal. Eu estimulo você a compartilhar essas mensagens. Deixar um likezinho de vez em quando ali. E nós vamos continuar orando por esse projeto, que são de 1000 mensagens, né? O objetivo aqui não é apresentar uma religião, mas apresentar um Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e que está à destra de Deus e que em breve virá buscar a sua igreja. Qual nós estamos aqui se preparando para esse grande momento. Esse vai ser o maior momento da história da humanidade, o maior movimento, seja o arrebatamento da igreja. Eu quero deixar com você uma palavra bíblica aqui e quero iniciar com uma pergunta para você. Qual foi o personagem que fez parte do ministério terreno de Jesus e quando morreu não foi nem para o céu e nem para o inferno, né? Isso aqui é uma curiosidade bíblica. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no livro do profeta Zacarias, conhecido como um dos profetas menores, no capítulo 9, versículo 9. Uma profecia messiânica, né? E ela se cumpriu literalmente no ministério terreno de Jesus. No capítulo 21 de Mateus, a gente vai ver aí esta profecia se cumprindo literalmente. Aqui, há 400 anos antes de Cristo vir à Terra, o profeta Zacarias vaticinou este grande evento. Até então era escatológico, né? Agora já é um fato histórico, um fato real. Diz assim, então, Zacarias 9, e o verso 9: Alegra-te muito, filha de Sião, e exulta, o filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Estamos olhando aqui esse texto sagrado, nós encontramos nos evangelhos, nos 3 evangelhos, que falam ali sobre a entrada triunfal de Jesus. E nos outros 3 evangelhos eles falam que era uma jumenta. Na narrativa de Mateus, ele apresenta a mãe e apresenta o jumento filho, né? O interessante é que jumento é um animal conhecido como animal de carga. Existe em torno de 5 conotações sobre a questão do jumento, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque para mim o importante é aquele que vai edificar a sua vida, né? Mas as primeiras referências que encontramos sobre o jumento na Bíblia está lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, né? Você vê que quando Deus chamou Abraão para ir fazer aquele sacrifício, levar o seu filho Isaque, ele foi justamente num jumento, até a região de Moriá. A gente olha que o jumento ele tem uma importância muito grande também, quando a gente olha ali na vida de Balaão, né? Quando o jumento chegou a falar com Balaão, a jumenta, né? Então, quando nós olhamos também no livro de Juízes, a Débora, ela andava montada em jumento, não só os homens, mas também as mulheres. A Débora e outras, que é mencionado, a Áquisa, né, também, é mencionado no livro de Juízes como alguém que andou montada num jumento. Temos também a nossa irmã Abigail ali, também que abordou seu jumento. Nós encontramos ali Abigail no livro de 1 Samuel. Nós encontramos também no livro de Juízes ainda sobre o jumento. A Bíblia diz que Sansão pegou uma queixada fresca de jumento e partiu contra os filisteus e matou deles 1000 homens. Uma queixada de jumento, né? Você vê quando a pessoa está na direção de Deus, na unção divina, cheia da graça divina, né? Deus faz algo extraordinário na vida, por meio da vida desta pessoa. Então a gente observa um texto que me chama a atenção, muito curioso, daquele profeta que nós temos ali no livro de Segunda Reis, sobre aquele profeta que mentiu, né? O profeta ele mentiu, ele veio e mentiu. E quando o Senhor, porque Deus havia orientado ao profeta que veio trazer uma mensagem, e quando ele trouxe essa mensagem de Deus ali, a gente vê que a pessoa de Jeroboão tentou contra ele, a Bíblia que ficou leproso, ele saiu dali na hora, e a Bíblia Sagrada vem dizer que
Deus tinha orientado aquele profeta para ir por outro caminho. Aí um profeta que era chamado de profeta velho, que estava ali, os filhos dele vieram até ele e anunciaram, né, o que havia acontecido. O Senhor havia ali permitido que o altar ruísse, entendeu? E ele entregou aquela profecia. E aí o profeta foi a ele, né, o profeta que mentiu, o profeta velho, né, chegou lá, mentiu, disse que ele também era profeta do Senhor e que o Senhor havia falado a ele que era para ele ir na sua casa para se alimentar. E o profeta que trouxe a mensagem para o altar e o rei ali, o Senhor havia falado pelo Espírito Santo: olha, tu não retorne pelo mesmo caminho e nem vai na casa de ninguém. E quando ele fala isso ao profeta velho, o profeta velho disse: não, mas o Senhor, ele falou comigo, eu também sou profeta, ele falou comigo, né? E tu vai lá e te alimenta. E quando ele saiu dali, ele foi se alimentar. Quando ele sentou na mesa, o Senhor falou ao profeta, ele ao sair dali e retornar, pegar o caminho, a Bíblia diz que ele foi atacado por um leão. O leão o matou. Depois eles encontraram ali os filhos do profeta velho, que havia mentido, encontraram ali o profeta morto, encontraram ali o leão, estava junto ali, e o jumento. Interessante que o jumento não foi atacado pelo leão, o corpo do profeta não foi também consumido pelo leão. Vê que é um mistério muito grande de Deus nisso ali, quando a gente lê esse texto bíblico assim, porque o leão ele não deixaria por menos, né? Ele ia comer aquele homem, com certeza. Deus não permitiu. Estava ali, diz que o leão assentado na volta, estava o jumento, né? Tudo numa boa. Então a gente vê que o jumento ele é bem antigo na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Jó ele tinha 1000 jumentos. É muito, né? É criador de jumento. Era animal conhecido como animal de carga. Raramente a cor do jumento é pardo. Na região da Síria ali havia muitos jumentos já na antiguidade brancos. Mas só que esses jumentos brancos eles eram muito caros, né? Só quem andava montado nesse jumento era rei ou então pessoas muito ricas, pessoas muito abastadas. Vamos agora para o capítulo 21 do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Isso aconteceu num domingo, né, como o catolicismo chama de Domingo de Ramos, dias antes da sua crucificação, que aconteceria na sexta-feira, né? O mártir de Cristo, o sofrimento dele começou na noite de quinta. Depois da ceia ali, ele foi para o Jardim do Horto. Durante toda aquela noite, aquela trajetória ali, ele passou ali, né? Mas num domingo antes acontece isso. A Bíblia diz que Jesus veio de Betfagé até o Monte das Oliveiras, saindo de Jerusalém, né? Ele disse aos seus 2 discípulos, segundo a tradição, era Pedro e João: vocês vão até a cidade. Ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um jumento e uma jumentinha. Desprendei e trazei. E se alguém vos perguntar por que está soltando o animal, dizer porque o Senhor precisa dele. E eles foram os 2 discípulos de Jesus, e ao entrar na cidade, estava ali aquele jumento. Então eles pegaram aquele jumento, aquela jumentinha, jumento, e trouxeram. E estão vindo com eles, e quando chegaram próximo de Jesus, possivelmente eles pegaram aquele animal, prepararam, colocaram a sela, tudo. E Jesus montou naquele jumento e agora vem entrando na cidade de Jerusalém, na sua chamada triunfal. Interessante que Jesus entrou num jumentinho, animal de carga, mas futuramente lá no Apocalipse aparece Jesus no animal, um cavalo branco, animal de guerra. Esse jumentinho nós sabemos que foi literalmente. Quanto ao cavalo branco, né? A gente pode entender que de repente é uma linguagem, pode ser apenas uma linguagem metafórica, ou realmente vai entrar literalmente nesse cavalo branco, esse animal de guerra. Portanto, que Jesus virá. E voltando ao jumentinho, a Bíblia diz que Jesus montou e o jumentinho saiu ali, Jesus em cima daquele jumento, e as multidões, as pessoas que estavam chegando, né, para a grande festa, né, a festa dos pães asmos, o povo chegando agora para aquela festa, a festa da Páscoa. Então eles vinham ali,
pessoas de todas as nacionalidades que estavam começando a chegar em Jerusalém para a festa, né, que seria a festa da Páscoa. Era uma semana. Então as pessoas agora veem Jesus ali montado naquele jumentinho e aquela grande multidão de pessoas ali. Eu creio que naquela multidão estavam pessoas como o Bartimeu. Eu creio que naquela multidão estavam pessoas como o próprio Zaqueu e tantas outras pessoas que Jesus curou durante o seu ministério terreno. Havia uma multidão, uma aglomeração de pessoas ali. E a maioria daquelas pessoas ali, eles tinham sido possivelmente beneficiados por Cristo. Um parente seu, e agora Jesus montado ali, eles pegavam as ramas, colocavam à beira do caminho. Jesus vem entrando e de repente aquele coro cantado por eles, pelas pessoas que eles estavam, Hosana nas maiores alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. A palavra Hosana quer dizer salve hoje, né? Então era o Salvador montado ali, aquele jumentinho, o animal de carga, Jesus entrando ali. A princípio eles estavam reconhecendo Jesus como rei. E o nosso irmão Mateus, ele foi bem enfático, né? Quando Jesus vem montado ali, tudo se cumpriu, o que o Senhor havia falado por meio do profeta, que é justamente o profeta Zacarias, o texto em que eu li, no capítulo 9, o verso 9, uma profecia de 400 anos atrás, agora se cumpria na íntegra, se cumpria literalmente esta profecia. E agora a multidão pergunta, mas quem é este homem? E as pessoas que vinham ali falando para as pessoas que estavam chegando para aquela grande festa, esse é Jesus de Nazaré, o profeta de Nazaré da Galileia, Jesus montado naquele jumentinho. É muito lindo a gente ver essa história aí. E lamentavelmente, 6 dias depois, a maioria dessas pessoas ali, talvez por medo político, né? Quando Jesus está diante de Barrabás, naquele julgamento ali, Jesus e Barrabás, diante de Pilatos. Pilatos agora faz uma pergunta, né? A quem quereis que eu crucifique, Jesus chamado Cristo ou Barrabás? E disseram, a quem quereis que eu solte? E disseram, solte Barrabás. Aí Pilatos faz aquela pergunta, e que farei então de Jesus chamado Cristo? Que seja crucificado. E vê as pessoas mudando de ideia de uma semana para outra. O diabo realmente trabalha na mente das pessoas. E trabalha na mente das pessoas. Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus? Quantas pessoas já entregaram a sua vida a Cristo há muitos anos? Hoje estão desviadas, afastadas do caminho do Senhor. Porque o diabo trabalhou na mente dessas pessoas e fez eles a pensar diferente, a agir diferente, a se comportar diferente. É por isso que Paulo, lá no livro de Efésios, quando ele fala sobre as armas do Espírito, ele diz para tomar também o capacete da salvação, para que o diabo não venha minar nossa mente, fazendo mudar de ideia. O pastor Walter Brunelli tem uma alegoria que ele usava muito sobre este jumento. Ele conta na sua mini parábola, né, que aquele jumentinho, depois de sair dali, a história no dia seguinte, possivelmente na segunda-feira, aquele jumentinho viu aquela aglomeração de pessoas e o jumentinho falou para a mãe dele, mãe, eu vou lá, porque ontem eu fui aplaudido por esse povo. E a mãe dele diz, ó, meu filho, não vai. Não, mãe, eu vou. A senhora viu ontem, né, como me aplaudiram, como eu fui recebido, com alarido, né, com cântico. Meu filho não vai, a mãe dizendo, né. E ele foi. Quando ele chega ali, o pessoal pergunta, mas o que esse animal quer aqui? Aí um pegou um pedaço de pau, uma pedra, e começaram a atirar naquele jumentinho, correram com o jumentinho dali, e ele veio, como diz o gaúcho, todo jururupa pé da mãe dele. A mãe dele disse, meu filho, não disse que não era para ti ir. Tudo aquilo que aconteceu ontem não era por tua causa, não, mas era por causa daquele que é montado sobre a tua pessoa, sobre ti, né? Então, quando eu iniciei a mensagem, eu iniciei com uma pergunta. Qual o personagem que fez parte do mistério eterno de Jesus e quando morreu não foi nem para o céu nem para o inferno? Aí está a resposta, o jumentinho, né? Não foi nem para o céu nem para o inferno quando morreu. Você pode escolher o céu, entregando a sua vida a Cristo. Se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor pessoal de sua vida, não fique cocheando em dois pensamentos. Entregue a tua vida a Cristo agora mesmo. Aceite como Senhor e Salvador da sua alma. Você, meu irmão, que está desviado, volta.
volta, que Jesus está voltando para nos buscar. E eu quero me encontrar com você lá na eternidade. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.